Vamos lá. Em relação aqui a procedimentos para construção de teste de hipóteses, tá bom? Vou mostrar aqui alguns exemplos para a gente falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, né, formular as hipóteses, qual que é a hipótese nula, qual que é a hipótese alternativa. Lembrando que a hipótese alternativa estará intimamente associada com sua hipótese de pesquisa, certo? E a hipótese nula será a questão da rejeição. Então, quando não se tem o efeito, ou a diferença, ou a relação que você está testando. Analisar a distribuição amostral. Isso daqui está associado com aquele teste de normalidade. Então, na aula passada, falei um pouco sobre isso com vocês, a questão do teorema central, né? Então, testes de normalidade, distribuição normal. Por que que isso é tão importante? Quando eu falo que aquele dado tem uma distribuição normal, ele segue uma série de parâmetros, uma série de padrões. E aí, quando eu faço o teste estatístico, é possível de ajustar, né? Você utilizar diferentes testes, considerando que aqueles dados têm uma distribuição normal. Definir o nível de significância alfa, tá? Então, qual é o nível de significância? O estudo, geralmente, a gente trabalha o nível de significância de 5%, né? P igual ou menor a 5%, a 5%. Ou tem estudos, por exemplo, estudos farmacêuticos, que o nível de significância tem que ser de 1%. Então, assim, os valores críticos, né, são muito importantes. Então, esse nível de significância está associado com aquela região para tomada de decisão. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, tá? Formular as hipóteses, analisar a distribuição, definir o nível de significância, determinar o valor que corresponde à probabilidade associada ao valor observado da amostra. Isso daqui, quando a gente coloca no gráfico, no teste estatístico, olha nas tabelas, né? Você define qual seria aquele valor de referência, tá bom? Aquele valor de referência para você refutar ou aceitar a hipótese. Se o valor ficar na área crítica, então vamos supor o valor amostrado, né, que corresponde a essa probabilidade aqui que foi observada na amostra. Se ficar estabelecido aqui na área chamada crítica, a gente rejeita, né, a hipótese nula. HO aqui, ó, o H0, na verdade, seria a hipótese nula. Caso contrário, né, caso não esteja ali na área crítica, aí nós aceitamos a hipótese nula. Então, muitos estudos utilizam a convenção de que uma probabilidade de 5% é suficientemente pequena para servir como ponto de corte. Então, em outras palavras, dado que a hipótese nula é verdadeira, que eu não tenho aquele efeito, se a probabilidade de um dado efeito é menor que 5%, ou seja, né, P vai ser menor ou igual a 0,005, que é o nível de significância que a gente utiliza, né? Então, temos um apoio razoável para a nossa pesquisa. Então, quando eu falo que um dado, deu uma diferença significativa, foi observada uma relação significativa, né? Com nível de significância de 5%, é o quê? Que o P, esse valor aqui do nível de significância, está menor ou igual a 0,05, tá? Então, é isso que a gente fala quando o seu resultado é estatisticamente significativo, está associado aqui com este valor aqui, com esse nível de significância. Vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Peguei alguns trechos aqui do livro de vocês. Estatística sem matemática para psicologia. Em muitas publicações, você verá os pesquisadores relatando seus achados como significativos ou não significativos. Supondo que a hipótese nula seja verdadeira e que a probabilidade... Supondo que a hipótese nula seja verdadeira e que a probabilidade de obter
um efeito devido ao erro amostral seja menor que 5%, então o achado é dito significativo. Quando eu falo, então, de nível de significância, né? Os seus achados foram significativos ou não significativos, está associado com isso daqui, ó. Quando o erro amostral for menor que 5%, P menor ou igual a 0,05. Se a probabilidade for maior do que 5%, o achado é dito não significativo, porque você não pode extrapolar aquilo para a população como um todo, porque o erro está grande. O erro, quando é acima de 5%, ele é muito elevado, então você não pode afirmar aquilo no nível estatístico. A significância de um teste, portanto, se torna muito importante, o que leva ao foco o valor P, né? O que a gente chama de P-valor. Esse P-valor é o quê? É justamente esse nível de significância, tá? Então, lembra disso. Quando eu falo de P-valor, todo teste experimental, todo artigo que trabalha aí com isso, apresenta o P-valor, como um tipo de experimento, quando fala se é significativo ou não. Se o P for menor ou igual a 0,05, né? Geralmente a gente utiliza esse 5% aqui, quer dizer que aqueles dados foram significativos. Se o P for maior que 0,05, indica que o nível de confiabilidade é baixo. Então, não existe uma relação significativa. Estão acompanhando, gente? Isso aqui que é o P-valor, ó. Exemplos, então, né? Peguei alguns trechos aqui que é muito comum a gente ver, né, em estudos psicológicos. Estar casado, ter uma ocupação de alto risco, ter depressão tem uma correlação significativa. Então, olha só, estar casado, ter uma ocupação de alto risco e ter depressão tem uma correlação significativa. Então, quer dizer que esse autor, ao analisar estas variáveis, ele conseguiu ver um P menor ou igual a 0,05. 0,05, né? Com pressupostos esperança acadêmica, alta eficácia acadêmica e engajamento, demonstraram associações significativas com o número de semestre de matrícula. Então, esse outro autor conseguiu estabelecer também uma associação significativa. Entre as variáveis do relacionamento, somente o número de amigos próximos mostrou-se significativo. Então, só alguns exemplos de trechos de estudos, porque é muito recorrente a gente ver isso, né? Esse termo na ciência, foi estatisticamente significativo, foi significativo, não foi? E é importante vocês saberem como interpretar. Aqui, eu tenho um esqueminha mostrando o gráfico, tá? Em relação àqueles pontos críticos que eu havia falado. Então, olha só, aqui eu tenho a distribuição dos dados seguindo aquela curva normal, certo? A região de aceitação seria aqui, né, esse 95%, ou seja, existe aqui 95% de chance de não ter efeito nenhum, de não existir uma correlação entre aquilo, da flexibilização, né? Então, olha só, é interessante a gente parar e pensar nisso, porque o que acontece? A maior parte, quando eu falo que o estudo é significativo ou não significativo, é porque eu pego aqui e considero a maior parte
das possibilidades aqui de probabilidades como uma região de aceitação da hipótese nula, ou seja, onde aquele efeito não existe, e apenas 5% como uma região crítica, onde aquele efeito vai ser observado. Nós temos alguns tipos de testes. Temos aquele teste que é considerado unilateral, certo? Que vai ser aqui, ó, acima de X, abaixo de X, ou o bilateral. O que acontece? Quando eu tenho um teste unilateral, por exemplo, esse teste unilateral à esquerda, quer dizer que esse nível aqui de significância, 0,05 ou 5%, está nessa região, certo? E aqui, ó, 0,95, ou seja, 95%, aqui, ó, de probabilidade daquela hipótese ser, a hipótese nula ser aceita. Se o seu dado, né, você fez uma análise amostral e vamos supor, vou colocar aqui o exemplo para vocês, tá? Eu estou avaliando a influência, eu quero ver se tem uma associação entre a flexibilização do isolamento em Nova Lima e o aumento de casos de Covid-19 em BH. E aí, o meu dado amostral, né, da amostra 1, gerou um valor que, no momento daquela análise estatística, ele se enquadrou nesta região. Nessa região. E no caso da amostra 2, deu um dado aqui, um segundo experimento, enfim, que ficou nessa região aqui. O estudo que foi realizado, esse estudo 1, aonde o meu dado amostral ficou inserido nessa parte aqui, ó, de 0,95, tá? Vamos lembrar lá, a hipótese do estudo é que existe uma relação entre a flexibilização do isolamento em Nova Lima e o aumento de incidência de Covid-19 em BH. No estudo 1, o que vocês podem falar sobre esses resultados? Qual foi o resultado alcançado no estudo 1? A partir da análise desse gráfico. Sim, não, talvez. Vou fazer de novo a pergunta. Assuma o seguinte, que o estudo em questão é a influência do isolamento social em Nova Lima, a flexibilização do isolamento social em Nova Lima, com o aumento de casos em Belo Horizonte, da Covid-19. Esse estudo 1 aqui chegou em um resultado que foi alocado nessa região. O que vocês podem falar sobre esses resultados do estudo 1? Nada? Não pode falar nada? Qual que é a hipótese nula e a hipótese alternativa desse estudo? Nada? Não tenho nada a declarar? Precisamos da ajuda dos universitários. Nayara, Oi. no caso aí foi maior? Maior do que o quê? Do que de Nova Lima para Belo Horizonte? Não, vamos lá, deixa eu formular aqui de novo. Vamos pensar comigo, olha. Eu tenho um estudo que foi feito e ele quer ver a relação, né? Teve a
flexibilização aqui em Nova Lima, certo? A flexibilização, e se isso influencia, se vai levar a um aumento dos casos de Covid. Nossa, tá horrível aqui. Vamos organizar aqui as informações. Vai levar a um aumento dos dados de Covid em BH, certo? Isso daqui vai ser o meu experimento. Vamos lá. Qual que é a hipótese nula nesse caso? Qual que é a hipótese nula? Gente, vamos lá. Hipótese nula é quando não tem relação, quando você coloca uma negação. Nesse estudo, qual que é a hipótese nula? Os casos em Nova Lima? O que que é? Qual que é a hipótese nula? Seriam os casos em Nova Lima. Não existe, pera lá, a hipótese nula é a seguinte: não existe uma relação entre a flexibilização do isolamento em Nova Lima com os casos de Covid em BH. A hipótese nula é que não existe essa relação, certo? Estão acompanhando? Vamos voltar aqui, ó. O que é hipótese nula e hipótese alternativa? Verdadeira não. A hipótese nula sempre declara que não existe efeito. Ou seja, nesse estudo, a minha hipótese nula é que o isolamento em Nova Lima não vai influenciar no aumento dos casos de Covid em BH. Essa é minha hipótese nula, tá? Que não existe essa relação. Qual que é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa, que é a hipótese de estudo aqui, de pesquisa, que existe uma influência, então existe entre, aqui é a nula que não existe, a alternativa que existe uma influência do isolamento, da flexibilização do isolamento em Nova Lima, com os aumentos do caso de Covid em BH. Estão acompanhando? Até aqui? Tá dando para acompanhar? Sim, tem sim. É? Então vamos lá. Então vamos junto comigo. Peraí. Filho, senta lá para você fazer o seu dever. Vai lá, senta lá. Senta lá. Como é que você vai estudar aí em cima, pulando no sofá? Me explica. Abre o livro e estuda. Você está ouvindo, mas você pulando no sofá não vai adiantar. Oi? Estão escutando? Sim. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Vamos lá. Vem comigo, segura na minha mão virtualmente. Não voa, não, tá? Vamos junto. Glória a Deus. Hipótese nula, certo? Nova Lima, a flexibilização do isolamento em Nova Lima não vai influenciar nos casos de Covid em BH. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa, que vai influenciar sim, certo? Então, lembra, uma sempre é o oposto da outra. E aí, quando você realiza o teste estatístico, você verifica qual que é verdadeira e qual que é falsa, tá? Nayara. Verdadeiro ou falso? Oi? Então, uma afirma e a outra refuta? Isso. Na verdade, uma coloca que não tem relação, que não tem diferença, que não tem influência, que não tem associação, que é a hipótese nula, e a outra coloca que tem, que é a alternativa, certo? Sim. Uma é o oposto da outra, né? E aí eu vou ver qual que vai ser aceita. Eu faço o teste estatístico e vejo se é verdadeiro ou falso. E é automático. Se no teste estatístico eu aceitar a hipótese nula, descarta a alternativa. Concorda?
Se no teste, né, só tem duas opções, ou aceita ou não aceita. Se no teste descartar a hipótese nula, eu testo a hipótese nula. Se ela for falsa, quer dizer que, do ponto de vista estatístico, essa daqui é verdadeira. O teste de hipóteses, então, gente, vai analisar aqui especialmente essa hipótese nula. Eu assumo que não existe nenhuma relação. Mas e aí, se na hora que eu fizer o teste der falso, quer dizer que aquele meu resultado, aquela minha amostragem foi significativa. Então, aquela hipótese da pesquisa foi corroborada. Uma é aceita, a outra é rejeitada, certo? Porque elas são opostas. Estão acompanhando? Não? Sim. Sim. Sim? Então tá, Sim. então vamos comigo. A hipótese nula sempre declara que não existe efeito, tá? Sempre declara que não existe efeito. E o teste vai decidir pela rejeição ou não dessa hipótese nula, tá bom? Vai ver se ela é verdadeira ou falsa. Vamos lá, vamos voltar. Aqui. Olha só. Eu levo em consideração o quê? A hipótese nula. Então, vamos lá. Nessa região aqui... Opa, Nayara. Deu pau. Voltando. Opa, apagar tudo. Aí. Nessa região aqui, maior, seria a região aonde eu faço o quê? Aceito, observa aqui, ó. A hipótese nula é aceita, certo? Então, eu considero que a hipótese nula é verdadeira. Nessa região crítica, aonde eu tenho esse nível aqui de significância, a hipótese nula é rejeitada. Filho, a hipótese... Nossa, Lucas, hoje, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Só porque o assunto é difícil, eu cheguei lá, ele estava com as pernas para cima no sofá, tentando assistir aula. Na outra hora, estava conversando com um coleguinha. Depois, estava ali com um livro de como treinar seus dragões, ou seja... Vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Segura na minha mão. Olha só. Mais uma vez, a hipótese nula afirma o quê? É a negação, não existe o efeito. Nessa região aqui, né, você tem uma maior probabilidade aqui, ó, quando os seus dados caem nessa região, a hipótese nula é aceita. Quando cai nessa região, a hipótese nula é rejeitada. Mais uma vez, foi realizado um estudo verificando a influência do isolamento de Nova Lima, né, a flexibilização do isolamento em Nova Lima, com o aumento dos casos de Covid em BH. Esse estudo chegou aqui num valor de P que foi inserido nesta faixa aqui do gráfico. O que eu posso afirmar sobre esses resultados? Ele verificou que existe uma influência ou não existe uma influência entre os dados, o isolamento de Nova Lima e os dados de BH, de Covid-19. Existe ou não existe? É verdadeiro ou falso? Essa seria a hipótese nula? Isso. Aqui nessa região, a hipótese nula é aceita. Nessa região... Tá? A hipótese nula é aceita. Quando eu falo da região crítica, que é aquela do nível de significância que eu falei para vocês, P menor ou igual a 0,05, é porque a hipótese nula foi rejeitada. Se o seu dado caiu nessa região, né? Você fez o estudo, e aí... Caiu aqui, ó, o seu valor amostral P caiu nessa região, o que quer dizer?
Que ela foi Que a aceita, que ela é a hipótese hipótese alternativa. A hipótese nula foi aceita. E isso quer dizer o quê, no meu exemplo? Em relação ao resultado. que Os ela é dados maior que 0,5. Isso, ela é maior do que 0,05. Muito bom, muito bom. Então, eu tenho um P maior que 0,05. Então, em relação àquela pergunta inicial, o isolamento, a flexibilização do isolamento em Nova Lima, influencia ou não os dados de Covid em BH? Segundo esse estudo, assumindo que o P foi maior que 0,05. Influencia. Qual que é a hipótese nula que foi aceita? É que influencia. Porque Porque ela ela é foi maior. aceita. Ela foi aceita. Qual que é a Sim. hipótese nula? Ai, 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 o trem é A complicado hipótese mesmo, minha gente. Assimila aí, peraí, deixa eu fechar essa porta, que a bagaça tá forte. Eu acho que ela deixou de ser uma hipótese nula para ser uma hipótese alternativa, não? Vamos lá, tá todo mundo aí mais caladinho. Larissa, você tá aí, Larissa? Larissa Rainha? Oi, Larissa? Cristiano. Vamos ver outra pessoa então. Débora? Débora? Oi. Peraí, ativa de novo seu microfone. Ativa aí, Débora. Tá me ouvindo, Mayara? Ih, agora eu consegui ouvir. Agora eu consegui ouvir. Vamos lá. Larissa, daqui a pouco a gente vai para Débora. Ó, me fale aí. Qual que é a hipótese nula nesse exemplo que eu dei para vocês? A hipótese nula sempre está associada com o quê? Com uma rejeição, negação. Não tem relação. Não tem relação. Rejeição. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, vem comigo. Ó, tem os dados aqui de Nova Lima, certo? E a hipótese nula coloca que não tem relação. Não tem relação. Pode desligar o microfone, por favor. Não tem relação. Obrigada. Com os dados de Covid em BH. Essa é a hipótese nula, certo, gente? Todo mundo acompanha aqui? É a hipótese, aqui, ó, nula. Esse H0 aí é a hipótese nula. Mas por que, professora? Mas por que cargas d'água? Que a hipótese nula é que não tem relação, sendo que o senso comum, né, a gente imagina que tem, porque a hipótese nula é uma hipótese estatística e sempre vai declarar que não existe efeito, certo? Que não existe efeito. O que você faz num teste estatístico é o seguinte: você faz aqui a sua análise e verifica aonde, em qual região aqui, que os seus dados serão inseridos, a sua amostragem. No estudo 1, o P aqui foi maior que 0,05, certo? E ele se enquadrou nessa região aqui. Ou seja, neste estudo, acompanha comigo, no estudo 1, os meus dados ficaram aqui inseridos na região de aceitação da hipótese nula. Como que eu sei isso? Você vai rodar seus dados de um teste estatístico. Eu estou explicando como que isso é feito. O programa vai avaliar e viu aqui que os dados daquela amostra estão nessa região, que o P é maior que 0,05. Ou seja, qual que foi o resultado alcançado aqui? Se a hipótese nula ela foi aceita, então realmente tem a ausência de efeito, não tem relação do Covid de BH com Nova Lima. Isso! Nesse experimento, perfeito. Nesse experimento hipotético,
não haveria, né? A hipótese nula foi aceita, e se a hipótese nula foi considerada aqui verdadeira, foi aceita, não houve relação significativa entre a flexibilização do isolamento em Nova Lima e os dados em BH. Imagine que no experimento 2, né, eu tenha aqui essa inserção nessa região, tá? O experimento 2. Olha só, se o experimento 2, o P aqui for menor que 0,05, né? Ele está menor aqui que 0,05, está localizado nessa região crítica, quer dizer o quê? Que essa hipótese nula foi o quê? Rejeitada. Então, foi considerada como falsa. Então, no experimento 2, é possível observar o quê? Que existe uma relação significativa entre a flexibilização do isolamento em Nova Lima e os dados de Covid em BH. Suspeita. Exato. O que era a sua pesquisa, né? Que era a sua hipótese alternativa. Se a sua hipótese nula for rejeitada, você corrobora com a sua hipótese de pesquisa, certo? Com nível aqui de significância de 0,05. Então, olha só, gente, o que eu estava querendo dizer era isso. Olha aqui, ó, o exemplo 1 e o exemplo 2. Se no estudo 1 estiver dentro daquela região de aceitação da hipótese nula, quer dizer o quê? Que não existe o efeito. Não existe uma influência entre a flexibilização do isolamento em Nova Lima e os dados de Covid em BH. Entretanto, se estiver localizado nessa área crítica, que pode ser de um lado da curva, do outro, ou ainda bilateral, a questão é que se os dados estiverem inseridos nesta região que nós chamamos de crítica, aí a hipótese nula é rejeitada e você corrobora com a sua hipótese alternativa. Aqui, nesse primeiro teste, olha, unilateral à esquerda. O nível de significância aqui, ó, fica 0,05 à esquerda. Nesse outro caso, 0,05 à direita. Isso está associado com modelos de pesquisa. Na aula que vem eu vou falar mais sobre isso. E no bilateral, divide, fica 0,05 0,025 para cada lado, né? Que aí vai somar 0,5. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês era isso, essas regiões, tá? Essas regiões aqui de aceitação ou rejeição da hipótese nula, né? E automaticamente da hipótese alternativa. Deu para acompanhar, gente? Segurou na minha mão ou você tá chorando nesse momento? Vai, abre seu coração. Tá batendo aqui a desespero, a sudorese elevada, palpitação. Estou chorando neste momento. Nesse momento, já tirou todos os cabelos que tinham aí, todos os fios de cabelo, roendo unha, né? Mas calma, a gente vai devagarzinho. Então, ó, na aula passada a gente falou um pouco sobre esses testes de hipóteses, hoje a gente está falando mais, e na aula que vem nós vamos falar ainda mais sobre esse teste de hipótese. Nesse momento, eu quero ter essa ideia. Eu coloquei a atividade nesse restinho de aula que vocês vão fazer para treinar, tá bom? A atividade é individual. Então, cada aluno vai responder aí individualmente, faz um arquivo em Word, tá bom? Faz um arquivo em Word e aí responde essas questões que eu propus para vocês. Eu coloquei, tá na aula 9, né, que é a nossa aula 9, lá no AVA, tá? Essa parte da matéria está na unidade 3, seção 3, que fala sobre teste de hipóteses. Vamos lá. Primeiro, diferenciar a hipótese nula de alternativa, de acordo com os conceitos estatísticos.
Segunda, defina nível de significância. Terceiro, quais das seguintes situações representam um erro do tipo 1 e quais representam um erro do tipo 2? Para cada situação que eu coloquei aqui, vocês irão definir se foi um erro tipo 1 ou erro tipo 2, tá bom? Esses exercícios eu peguei baseado no livro Estatística sem Matemática para Psicologia, tá bom? Questão 4. Suponha que você conduziu um estudo procurando diferença entre homens e mulheres, quanto à preferência por filme de ação. Quando você encontra essa probabilidade, né? Qual seria a associação com o erro amostral? Então, refletir sobre isso, dar uma lida no capítulo, eu coloquei aqui no final, qual que é o capítulo do livro. Então, essa parte associada com erro amostral e nível de significância. E, por fim, a última questão aqui, pesquisar no livro Estatística sem Matemática para Psicologia, quais as críticas em relação ao teste de hipótese, né, nula em estudos psicológicos. Eu já coloquei aqui para vocês o link. Então, quando você clicar aqui no link, ele já vai encaminhar para a minha biblioteca, tá? Aonde você insere o seu login acadêmico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, aonde você vai inserir, né? Aqui na verdade, se você tiver logado já. Mas todo mundo sabe acessar a minha biblioteca? Sim. Olha só, você vai entrar na biblioteca virtual, virtual.com/Pitágoras, tá? Vai vir aqui, efetuar login, colocar login acadêmico, no meu caso aqui é colaboradores, né, porque o meu é diferente. Mas aí você coloca o seu CPF e a senha da biblioteca, e aí ele vai te direcionar para essa página. Dentro da biblioteca virtual, você vai vir aqui, ó, minha biblioteca, tá bom? Minha biblioteca, acessar o portal, e aqui vocês terão os livros Estatística sem Matemática para Psicologia. Então, por exemplo, o que eu quero que vocês leiam, olha só, no capítulo 5, tá dando para todo mundo ver? No capítulo 5, ele trabalha testagem de hipótese e significância estatística. Qual que é a minha sugestão? Leia o capítulo 5, especialmente essa parte aqui. Olha, tudo isso que a gente falou hoje, a lógica do teste de hipótese, erro tipo 1, erro tipo 2, hipóteses unilaterais e bilaterais. Eu parei nessa parte daqui, que é o que eu vou retomar na aula que vem. Mas olha aqui, ó, nível de significância, a interpretação do p-valor, né, que a gente havia falado, a interpretação do p-valor 0,05, erro tipo 1, erro tipo 2, tá? Tem uma série de informações. Então, vocês vão acessar esse livro e vocês irão fazer esse trabalho para mim, tá bom? Baseado no capítulo do livro, vai responder essas questões que estão propostas aqui no final da aula. Quais são as questões, professora? Olha só. São 5 questões. Diferencie hipótese nula de alternativa, definir o nível, o que é nível de significância. Para cada uma dessas letrinhas, falar se é erro tipo 1 ou erro tipo 2. Associado aqui a erro amostral e nível de significância, tá? Qual que é a situação verdadeira. E, por fim, falar um pouco sobre as limitações dos testes de hipóteses em estudos psicológicos. Vocês irão responder em Word. Não precisa de enviar, porque eu quero corrigir com vocês antes que vocês encaminhem, tá?
Então, como que vocês vão fazer? Responder todas essas questões no Word. Na aula que vem, eu vou começar a aula corrigindo essas questões, de forma que eu vou selecionar aqui alguns alunos para responder cada questão, tá? E a gente vai fazendo essa correção em conjunto. Uma vez que tenha terminado a correção, aí vocês me encaminham e vai valer 750 pontos. Acompanharam? Aham, sim. Então tá, maravilha. Pessoal, então vamos lá, mãos à obra aí para poder fechar, né? A gente vai aos pouquinhos mesmo. Lembra aí que a intenção, né, sempre passar esses conceitos para vocês, mas aproveitem para dar uma estudada a partir desse livro, é o capítulo 5 do Estatística sem Matemática para Psicologia. Combinado? Na aula que vem eu retomo então e começo corrigir a atividade individual. E aí vocês em seguida me enviam para eu poder dar baixa nas notas. Maravilha? Maravilha, gente? Estão vivos? Sim, não, talvez. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, segura na minha mão virtualmente, respira, faz uma oração, medita e vai dar tudo certo, tá bom? Na aula que vem a gente corrige e continua discutindo sobre testes de hipóteses. Alguma dúvida? Não? Maravilha, queridos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, tá? Até semana.